vem de Jesus Cristo. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa O Espírita no Mundo. Dentre as muitas atribuições das instituições espíritas, a promoção do estudo da doutrina espírita pode-se considerar uma das principais. O estudo é desenvolvido em uma série de atividades diferenciadas, como as palestras públicas, os estudos sistematizados da doutrina espírita em grupos menores, a educação do médium e desenvolvimento da mediunidade, a evangelização da infância e da juventude. Olha, temos muitas reuniões de estudos doutrinários nas casas espíritas. Mas quais as características de cada uma dessas atividades? Como a casa deve se organizar para disponibilizar essa oportunidade de estudos para aqueles que a procuram? Bem, essas e outras questões nós vamos abordar agora, porque está no ar o Espírita no Mundo. Gente, eu estou muito feliz porque está aqui conosco Hamilton Jacinto. Ele é um trabalhador do movimento espírita, expositor espírita, e apesar de ter essa aparência jovem, ser muito jovem, ele é assim, dedicado ao movimento há mais de 60 anos. Agora você imagina, eu não vou dizer quanto tempo eu tenho de trabalho não, viu, Hamilton? Tá bom, Yasmin. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, mas são os olhos da Yasmin que me veem assim. Realmente eu já passei há muito da juventude e da maturidade, mas isso só nos enobrece, né? E não é com vantagem nenhuma que eu digo que eu tenho 60 anos de doutrina espírita. Eu fui criado na doutrina espírita. E com uma mãe espírita, fundadora de casa espírita, não é? Perfeito. E aos 9 anos de idade, trazido para a doutrina, estamos aqui até hoje, né? Que coisa boa, hein? É uma alegria. E olha, é uma paixão, né? A doutrina espírita, eu talvez trocasse meu sobrenome para Hamilton Batista Jacinto Espírita. tal a importância que a doutrina começa a ter em nossas vidas, né? É verdade, dá aquele equilíbrio, aquele bem-estar, a casa espírita imensamente acolhedora, um lugar onde nós podemos estudar temas que nós não vemos aí fora e que são tão significativos para a nossa vida, para a nossa felicidade. Então, quantas vezes eu já cheguei na casa espírita angustiada por problemas lá de fora, e em meia hora de estudo, você já está outra, você já está feliz, você já está com mais firmeza, mais lucidez, mais confiança, fé. É tudo de bom, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que quando nós adentramos a casa espírita, ao transpor o portal, nós tomamos um banho de luz. É verdade. Todos os problemas ficam lá fora, todas as coisas nós só pensamos no bem. Até porque, Yasmin, há uma quantidade enorme de espíritos que ficam ali orando por nós, desejando o nosso sucesso, preparam com harmonia os trabalhos, organizam as palestras, o momento do passe, o momento dos estudos. Então, a casa espírita é realmente um repositório de luz. Nós não podemos jamais adentrar ao recinto da casa espírita, de lá sairmos da mesma maneira que entramos. Pelo contrário, temos que sair sempre bem para podermos enfrentar os desafios que o mundo lá fora traz para cada um de nós. É verdade. Olha, se você que está me escutando, me vendo agora, se você nunca foi numa casa espírita, aproveite, viu? É muito bom, é muito bom. E eu tive essa oportunidade desde criança. E quando eu era jovem, já faz bastante tempo. Ou então a gente já é jovem há muito tempo, né? Verdade. Eu me recordo que na faculdade, às vezes eu tinha uma aula de tarde, uma aula de manhã, aí eu saía correndo, às vezes correndo literalmente para conseguir chegar na casa espírita e aproveitar aquela reunião, aquela palestrinha pública, né? Entre um estudo e outro. E olha, gente, é muito bom, é uma delícia. Como é que a casa espírita estrutura as reuniões públicas? Porque
toda a casa espírita tem reuniões públicas e tem reuniões privadas, aquelas reuniões privativas mais para os médiuns, para aqueles que já têm um treino e vão se comunicar com os espíritos, que são reuniões que precisam ter uma harmonia e um equilíbrio muito grande. Mas vamos começar falando sobre as reuniões públicas? Vamos. Eu preciso contar um pouquinho de história. Ah, vai ser uma delícia, nós adoramos história. Rapidamente, para nos situarmos. Nós fomos originários de uma casa espírita no centro de Duque de Caxias, o Centro Espírita Tiago Apóstolo. E naquela ocasião, como garoto, aos 9 anos de idade, nós não tínhamos uma escola de evangelização infantil e nós assistíamos às reuniões públicas. E eram aquelas reuniões públicas onde a desobsessão era para o público de uma forma geral e todo mundo saía beneficiado. E o dirigente, ele fazia tudo. Ele dava o atendimento fraterno, depois do atendimento fraterno, ele abria a reunião, fazia a página inicial, a prece e a exposição. E nós fomos acostumados a ver, primeiramente, aquele sentido. Mas a doutrina, como nos ensina a evolução, isto mudou, Yasmin. Hoje uma casa espírita precisa estar estruturada de forma que ela possa oferecer, numa reunião pública, o atendimento fraterno, o acolhimento, que isso é muito importante, aquelas pessoas que chegam a primeira vez à casa espírita, quais as suas ansiedades, quais os seus anseios, o que é que a casa espírita pode a elas oferecer. Então, acredito eu que a reunião pública deve ser estruturada para oferecer às pessoas aquilo que elas vieram buscar. Logicamente que nós não podemos oferecer coisas milagrosas que não existem na doutrina espírita, mas o reconforto, a tranquilidade, a absorção dos fluidos espirituais que eles se encontram, isso nós podemos fazer. As reuniões públicas são estruturadas hoje até por uma questão da FEB ter não interferido, mas ter ajustado. Elas têm início sempre com uma página espírita, depois da página prece, naturalmente, que é o nosso religar ao mundo espiritual, e depois uma palestra. Uma palestra que não precisa ser muito longa, uma palestra de 50 minutos, porque a finalidade é você deixar as pessoas curiosas. O que faz o mundo não são as respostas, são as perguntas. Allan Kardec faz isso magistralmente no Livro dos Espíritos. Então, deixemos algumas perguntas para que as pessoas possam fazer. E aí essas perguntas serão estruturadas numa outra parte. É isso aí, a pessoa fica com gosto de quero mais, né? E é tão bom, porque a gente percebe pelos quadros de evidência que enquanto as pessoas estão com a mente voltada para aquelas questões que estão sendo analisadas ali na palestra pública, os benfeitores aproveitam esse momento para fazer um check-up na pessoa, né? Para perceber o que elas precisam, o que elas não precisam, e já começa um atendimento da espiritualidade, não só na parte do atendimento fraterno, né? Onde a pessoa tem a possibilidade de se colocar a sua angústia, uma pessoa preparada vai ouvi-la e orientar dentro daquilo que a casa pode oferecer, mas na palestra pública a espiritualidade também está ali, aproveitando a nossa atenção, a nossa vibração, a sintonia com aqueles bons pensamentos, para nos trazer muitos recursos. Depois tem o passe, né, água fluidificada. Ao final da reunião, é oferecida a terapia da casa espírita. Começou com a evangelização dos adultos através da palestra. Posteriormente, então, oferece-se os passes, né? O passe tão simples conforme Jesus nos ensinou. E aí, os amigos espirituais certamente já prepararam a água fluida ou água magnetizada para ser oferecida a todas as pessoas. E eu ficava, sabe, Yasmin, bastante intrigado, que eu dizia assim, mas a água vem, é colocada num recipiente para todo mundo, mas é a mesma água. E, logicamente, com os estudos, com o tempo depois, não é a mesma água que é servida a cada um. A espiritualidade coloca ali o remédio indispensável a cada um de nós. Passes, água fluida, evangelho, a terapia da reunião pública está completa. Gente, é maravilhoso, né? Aquela simplicidade, nada de aquela eloquência, aquela gritaria, aquela coisa
calma, equilibrada, harmonizante, para que nós possamos nos abrir em entendimento e receber, junto àqueles conceitos que trabalham o nosso lado cognitivo, nós recebemos energias de renovação, que vão trabalhar as nossas emoções, o nosso equilíbrio, dando-nos lucidez para conseguirmos entender as intuições da espiritualidade no nosso dia a dia. E aí a gente vai ver que aquilo que nos parecia um grande problema lá fora começa a se diluir, nós ficamos mais equilibrados no trato com os nossos semelhantes, a casa, nosso lar começa a ficar mais harmonizado, as pessoas mais calmas, mais respeitosas, não lidar umas com as outras, e aí as coisas vão se renovando, os problemas vão se diluindo, né, Milton? Sem dúvida, a compreensão disso tudo, esse atendimento que a espiritualidade faz nas casas espíritas, é um ponto primordial para o equilíbrio, para o futuro conhecimento, para a harmonização de cada um de nós. E o ambiente da casa espírita, nós não podemos nem imaginar quantos ali são atendidos diariamente. E o trabalho continua. Não só diariamente, mas nós sabemos que o espaço da casa espírita está sitiado por bons espíritos que trabalham incessantemente pela nossa felicidade, pela nossa harmonia e por tudo aquilo que nós viemos buscar. É interessante também, Yasmin, sempre levar palestras que atendam o coração. Então, as obras básicas da doutrina espírita contêm tudo aquilo que nós podemos falar para as pessoas. Logicamente que a palestra pública espírita deve basear-se em Jesus, em Allan Kardec. Quando nós desejarmos acrescentar alguma coisa, poderemos fazê-lo através de seminários, poderemos fazê-lo através de outro tipo de reunião que não seja reunião pública. Até porque o público da reunião pública que vai à casa espírita são pessoas de primeira vez, são pessoas angustiadas que às vezes adentraram. Quantas vezes adentram? Eu estava passando por aqui e vi que aqui é uma casa espírita, eu adentrei. E nós precisamos estar preparados para atender na escola, no hospital, nesse grande pronto-socorro que é a casa espírita. E certamente as pessoas percebem, meus irmãos, a ambiência, daqui a pouco a pessoa começa a serenar, não é? Sem dúvida nenhuma. Agora, é lógico que nós temos o atendimento das reuniões públicas, que é algo assim, que é a porta de entrada da casa espírita, mas daqui a pouco as pessoas já começam a ter aquele gosto de quero mais, querem mergulhar mais no entendimento de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, aprofundando os conceitos e todo o esclarecimento que a doutrina tem a nos dar, a nos oferecer. E é extremamente terapêutico, né? Sem dúvida nenhuma. Essa terapia que nós fazemos, e o tratamento, ele começa basicamente ali. Porque é o sentido de dizer às pessoas, olha, você pode. É sempre a palavra de Jesus que diz, a tua fé te curou. E na casa espírita, nós aprendemos a considerar essa fé raciocinada, essa fé realizante, a fé da razão que Allan Kardec tão bem coloca para cada um de nós e que Jesus já falava há muito tempo. Então a casa espírita é o local ideal para nós começarmos a trabalhar as nossas dificuldades, a aprender a orar, aprender a ouvir, porque, segundo um companheiro nosso espírita, nós temos muita oratória, mas a escutatória... Mas a escutatória também é necessário. Nós precisamos aprender também a ouvir o anseio das pessoas, a ver aquilo que as pessoas precisam, que desejam, e, logicamente, dentro das nossas possibilidades, nós vamos gerir para todos eles, providenciar para todos eles, compreenderem como Jesus atende a cada um de nós, como os amigos espirituais, essa prédia de amigos existentes em nossas vidas, como eles nos atendem e como atendem, Yasmin. Maravilhoso. Não há uma lágrima sequer chorada que não seja enxugada nas nossas reuniões. Olha, Milton, você falando isso me lembra uma frase que o professor Eurípides Bassanufo, que é o mentor aqui da nossa casa espírita, onde está funcionando a TV Nova Luz, né? Inclusive, os nossos estúdios ficam bem onde nós realizamos as nossas reuniões públicas. Então, ele fala uma coisa que me toca muito o coração. Nós podemos ser invisíveis, mas não somos ausentes. Sem dúvida, Yasmin, isso Coisa aí linda, né? é uma coisa preponderante, né? Nós não somos ausentes.
E, de uma forma geral, a humanidade está carente dessa presença, a presença de Deus em nossas vidas, através de tudo aquilo que hoje, para nós particularmente, a doutrina espírita pode oferecer. Então, cuidar da reunião pública, fazer que ela tenha uma dinâmica que possa proporcionar tranquilidade, não atrapalhar os espíritos. É isso aí. Não atrapalhar os espíritos, deixar que a coisa flua com muita tranquilidade. Na hora dos passes, na hora de beber água fluida, no momento em que o palestrante estiver ali falando, costuma-se, nas reuniões públicas, não deixar que as pessoas interfiram com perguntas e respostas, porque muitas vezes atrapalha o raciocínio e até aquilo que a espiritualidade quer que nós ouçamos. E eu fico muito feliz quando a pessoa diz assim, terminada uma reunião de estudos pública, a pessoa diz assim: olha, tudo que foi falado foi para mim. Ah, é verdade, é comum a gente ouvir isso, né? Não foi para você, foi para nós. Mas quando a pessoa se sente inserida nesse contexto de bênçãos que a espiritualidade nos dá, nós ficamos realmente muito felizes. E então, como o Hamilton falou, nas reuniões públicas, geralmente não são abertas as oportunidades de fala, até porque são muitas as pessoas que vão nas reuniões públicas e não daria para se atender a todas as questões que fossem levantadas. Então, existem pequenos grupos, depois, aqueles que desejam continuar os estudos, que as pessoas devem participar. São cursos, estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Livro dos Médiuns, estudo do Evangelho, estudo do Céu e Inferno, da Gênese, obras póstumas, estudos de obras que nós chamamos de subsidiárias, que são obras psicografadas, algumas delas, outras não. Nós temos obras como do Hermínio Miranda, que não é obra psicografada, mas são obras maravilhosas, excelentes, né? Para todos nós. Então a gente tem obras vindas da espiritualidade superior que nós estudamos também, e obras que os próprios companheiros, estudiosos e pesquisadores elaboraram. Então nós fazemos verdadeiros cursos dessas obras que são fantásticos e a gente se sente muito bem. E ali nesses pequenos grupos há a oportunidade do diálogo, das questões, das respostas, não é? Perfeitamente. E essas reuniões são reuniões voltadas para uma concentração espiritual, para atendimento àquelas necessidades prioritárias das pessoas que ali comparecem. Então, o ambiente tem que ser um ambiente de muita tranquilidade, um ambiente de muita paz, e que às vezes uma pergunta inusitada oferece campo a algum tipo de perturbação que não deve existir das palestras públicas. Mas nós vamos, como nós estamos falando sobre as reuniões da Casa Espírita, antes que você me pergunte, eu vou contar outra historinha. Que coisa boa! Nós estávamos nessa faixa de idade, de 9 anos de idade, lá no Tiago Apóstolo, Centro Espírita Tiago Apóstolo, e naquela ocasião, em Duque de Caxias, no ano de 1957, não existia evangelização infantil. A minha mãe, oriunda da Igreja Batista, traz todo um cabedal do Evangelho de Jesus e também algumas noções que já ali eram praticadas. Afinal de contas, todas as casas são de Deus. É lógico. O Evangelho é de Jesus. Então, nada mais do que se colocar em prática aquilo que nós aprendemos, seja qual for a origem, mas a origem principal, a fonte principal, Jesus, que não se contamina. E lá, então, ela fez o que chamou de Escola de Moral Cristã. Olha. Em Duque de Caxias foi o primeiro reduto que abrigava as crianças para estudos. E minhas irmãs e meus irmãos, isto é muito importante, orientar a criança, dar à criança dignidade através do conhecimento do Evangelho de Jesus, até porque as nossas crianças não são espíritos colocados em nossas mãos de uma forma muito abrupta. Eles são preparados para estar conosco. Nós pedimos aqueles espíritos em nossas vidas para que nós possamos orientá-los como pais, como evangelizadores, que são aqueles responsáveis pela maturidade espiritual daquela criança. E a escola de evangelização infantil, então, funcionava, a escola de moral cristã. Até que tempos depois, a própria Federação Espírita Brasileira, que já trabalhava isso, haviam vários grupos no Brasil que tinham as suas mocidades, tinham a sua escola de evangelização infantil, ela resolveu fazer campanha, tornar isso
um fator primordial da casa espírita. Nós temos que ter uma base. E a base, ela começa na infância. Esses são os futuros da casa espírita. E quando nós temos como organizar essa base, a escola de evangelização infantil, a evangelização de jovens, é primordial para todas as casas espíritas. Hoje, nós vemos já jovens de mocidade que hoje estão dirigentes de casas espíritas. Jovens que hoje são oradores, jovens que hoje são cultores da doutrina, que nos dão verdadeiras lições. E nós ficamos felizes quando isto acontece. É sinal que a semente plantada, ela floresceu. Olha, gente, é maravilhoso quando a gente vê as crianças. Nós somos tão gratos por esse trabalho. E agora, além da evangelização infantil, temos também evangelização de bebês. Procurem entrar na internet. Eu fiquei encantada. Estamos em tratativas com os companheiros, a nossa Ivana Raisky, que é presidente da Federação Espírita de Goiás, porque surgiu lá um livro maravilhoso editado pela Federação, de uma companheira querida que trabalha na evangelização, que começou a trabalhar e pesquisar. E nós estamos, inclusive, pedindo para que elas elaborem um material lá, uma programação onde seja estudado esse livro, a evangelização de bebês. Porque nós precisamos levar o evangelho de várias formas, porque está ali um espírito. Um espírito, a gente vê um bebezinho, acha que o espírito nasceu naquele momento em que o espermatozoide do pai uniu-se ao óvulo da mãe. Mas não, é um espírito que veio do passado, que se uniu naquele momento. Nós somos imortais, fomos criados por Deus lá atrás e temos essa necessidade das encarnações. Então, quando nós conseguimos levar o evangelho desde cedo para a criança, é uma outra coisa, né? Hoje já se percebe até um movimento de ainda no útero materno você começar a conversar com a criança. E André Luiz nos dá isso nas suas obras que são magistrais. Essa colocação não é o bebê que fica aguardando ali para depois do nascimento fazer alguma coisa. Ele já começa a movimentar-se no útero materno, ouve, sente o ambiente e tudo isso é passado para ele através da mãe. E se a mãe orar pelo seu bebê? E se a mãe evangelizar o seu bebê a partir do útero? Olha que coisa extraordinária, meus irmãos, porque nós vamos ajudar o espírito a se acalmar. Porque para o espírito que está reintegrando a sua vida a um corpo, voltando para a terra, ele sente umas angústias, porque é um receio, né? Puxa, será que eu vou cumprir tudo aquilo que eu programei? Será que realmente eu vou conseguir me manter forte diante daqueles obstáculos, né? Daqueles vícios que eu já trouxe no passado? Então a criança está ali, mas ela está ansiosa, não é verdade? Aquele espírito está ansioso. É esse o grande diferencial, quando você consegue conversar com essa criança e passar para ele algumas coisas, acalmá-lo, dizer que ele é bem-vindo, dizer que ele está num lar estruturado, que terá todo o apoio, porque é naquela faixa em que ele entra na adolescência, e hoje a adolescência parece que começa muito mais rápido, pela nossa pressa até em querermos crescer, é necessário que ele tenha todo esse arcabouço em seu benefício, para que ele possa se construir uma pessoa boa, um homem e uma mulher de bem. Isso é muito importante que nós possamos fazer. A gente tem, assim, preocupação de dar as vacinas para as nossas crianças, para elas não pegarem doenças que podem até levá-las à desencarnação. Nós temos a preocupação de levá-las a uma escola, para que elas possam ter um trabalho, um emprego digno. Mas a gente, às vezes, não se dá conta de que a maior vacina para o desequilíbrio, para as drogas, é na realidade você já desde pequeno, ou então no útero, como nos lembra o nosso companheiro, levar as orientações e evangelizando aquele espírito que está recomeçando, então está no momento mais maleável a novos conceitos, a uma nova forma de ver a vida. Uma coisa interessante até com os bebês que acontece, eu tenho 2 sobrinhos netos que periodicamente eles vão à casa espírita, nas reuniões públicas, porque nós não temos ainda a evangelização para bebês. E o menino que tem hoje 1 ano e meio, no momento do passe, você precisa ver como ele fica.
a concentração dele não faz um barulho, presta atenção ali no momento em que o médium está aplicando-lhe os passes, e ele fica num silêncio total. Sai dali, ele sai jovem, ele sai contente, ele sai feliz, e é uma criança bonita. Olha que coisa fantástica, né? Eu me lembro de uma frase de Emmanuel no livro O Consolador, que diz assim, que se a educação moral, né, não tiver sido feita no lar, quando ainda o espírito está com um corpo infantil, só o processo violento das provas rudes no mundo poderá renovar o pensamento da criatura, porque a alma reencarnada, se não recebeu a educação, já terá integrado todo o patrimônio nocivo do passado. Então, isso é uma olha, realidade. Nós temos que aproveitar, e a casa espírita tem a evangelização da criança, do jovem, isso é maravilhoso, né? A doutrina espírita está totalmente estruturada para fornecer à humanidade tudo que ela precisa, e a casa espírita é esse local. É o local onde nós podemos entrar no útero e sairmos adultos, com aprendizado muito grande de tudo aquilo que nós necessitamos para crescermos espiritualmente. Essa é a grande finalidade. A finalidade do ser é crescer, evoluir sempre. Graças a Deus. Gente, olha só, nós vamos continuar conversando sobre a casa espírita, mas nós vamos agora para um rápido intervalo. Antes, fique com um lindo musical e nós voltamos já já. Quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está, nem dor, nem medo não. Na luz que extermina a escuridão, na paz, na voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser um anjo, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Um anjo imortal, um pensamento sideral.
Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais. Ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Nós estamos de volta com o Espírita no Mundo e hoje eu estou conversando com Hamilton Jacinto, prazer um companheiro, trabalhador, muito bom, né? Você está aqui. Obrigado, nós já estávamos te aguardando há um tempão, Hamilton, viu? Que felicidade para mim, né? Na oportunidade que você me convidou, eu puder atender humildemente esse chamado, trocar informações muito e ouvir bom. Você, é sempre muito bom. Eu estou aqui encantada. E olha, se Deus quiser, você vai voltar várias vezes aqui, vai continuar voltando, né? Agora, para sempre. Mas nós estamos falando sobre a Casa Espírita, porque a Casa Espírita é uma instituição, é uma santa Casa Santa, né? É uma instituição criada pelos mentores espirituais, tem raízes no céu e é administrada materialmente pelos homens, mas ali nós oramos, nós estudamos a doutrina espírita, nós encontramos o atendimento fraterno, recebemos as bênçãos, a proteção dos espíritos e olha, nós podemos levar nossas crianças para a evangelização, para que desde cedo elas aprendam a moral do Cristo, que na realidade é uma vacina contra todas as dificuldades que a gente passa na vida. Mas nós também temos aqueles irmãos, Hamilton, que entram na Casa Espírita angustiados, porque percebem os espíritos, angustiados porque se sentem mal de vez em quando, tem algumas questões que os médicos dizem assim, olha, não tá, o corpo está perfeito, tem que ver aí o que está. Alguma coisa no espírito. Pois é, como é que é isso? Sim, Yasmin, a gente tem a doutrina espírita, ela tem uma facilidade muito grande, isso aí dos ditames de Jesus e Allan Kardec, que eu faço questão de me referir tanto a Jesus e Allan Kardec, que são os pilares de tudo aquilo que nós sabemos hoje. Então ela trabalha muito bem e com uma facilidade muito grande com as questões da mediunidade. Logicamente, se nós estudarmos, porque precisamos cada vez mais estudar a mediunidade, que é o nosso contato, é o nosso correio com o mundo espiritual. Então nós não podemos mais hoje estarmos engateando nessas questões. É preciso que nós nos aprimoremos. A essas pessoas, inicialmente, a gente oferece a eles a oportunidade de compreender-se. Não podemos pegar o irmão angustiado com estes problemas e levá-los a uma sessão mediúnica ou colocá-lo à mesa mediúnica para o desenvolvimento, o estudo da mediunidade. Não seria de bom alvitre. O importante é que nós possamos primeiro esclarecê-lo, dizer a ele o que está acontecendo, que é um fator normal, porque as pessoas dizem que não se comunicam com os espíritos. Quem falou para elas? Pois é. Allan Kardec coloca, na questão, se não me engano, é 461, que às vezes são os espíritos que nos dirigem. E sem que a gente se dê conta. Veja como é que nós somos influenciados por eles e acabamos falando coisas que achamos que não somos nós que falamos. Ou por que eu falei aquilo? Por que eu tive aquela reação?
né? Perfeito. Então é importante que nós, num primeiro momento, acalmemos aquela aflição das pessoas nessas circunstâncias. Ouço vozes, estou sendo perseguido por um espírito. Isso se dá normalmente nas casas espíritas. Isso acontece constantemente. Receba-se o companheiro, a companheira, oriente-o do que é que está acontecendo, mostre a ele que haverá necessidade de que ele se acalme em primeiro lugar, compreenda no segundo lugar, e que nós vamos até pedir a espiritualidade, que a partir daquele instante, se for o irmão desejoso de trabalhar, às vezes que não compreende ainda, está afoito, e o companheiro não obedece, ou a companheira não obedece, aqueles ditames, é o sino que toca, eu sempre digo, Isso aí. e ele acaba não atendendo a essas circunstâncias e começa a ficar perturbado. É necessário então que nós acalmemos essa perturbação e até peçamos a esses espíritos: olha, calma, nós vamos adequá-lo, nós vamos ensiná-lo. E aí então, após isso, é lícito que se o coloque numa sessão, numa reunião mediúnica, para que ele aprenda a trabalhar com tranquilidade com todas essas coisas. E é maravilhoso, Yasmin. Não há mistérios, acabam-se todos os mistérios. As passividades para os médios psicofônicos são dadas num ambiente de muita paz, de muito amor, até mesmo para aqueles espíritos que vêm um pouco mais com arrobo mais frequente, querendo debater, se prejudicar. O médium acaba aprendendo a tranquilizar-se e a receber isso com muita humildade. E ele então passa a colaborar, passa a ser um colaborador, um ajudador para aquele espírito, quando ele também, quanto aprende. Eu às vezes costumo dizer nas nossas reuniões mediúnicas que nós desencarnamos por o período da reunião, porque nós estamos lidando com os espíritos. É verdade. Eu digo, olha, nesse momento, sintamos-nos desencarnados. É isso aí. Agora, tem muita gente que chega à casa espírita, que vê espírito, que ouve tudo, e que já quer logo entrar na reunião mediúnica, nessas reuniões privativas. Não, eu não quero ficar só no estudo, eu não quero ficar só na palestra, eu quero já participar da reunião. Como é que é isso? Olha, na nossa visão é desaconselhável, até pelas experiências que nós já temos. E sempre como história, eu tenho muitas para contar. Eu me lembro que, na ocasião que nós mudamos, saímos do Tiago Apóstolo, e a minha mãe fundou o grupo de estudos espíritas discípulos de Tiago, as reuniões eram com médios que chegavam a dizer: eu estou pronto, eu vejo espíritos, e eles eram colocados à mesa mediúnica para dar passividade. O ambiente não era bom. Primeiro que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com elas. E é muito triste quando você percebe um médico que não sabe o que aconteceu com ele. Ele não sabe o que está acontecendo. Então, nesse primeiro momento, nós vamos acalmar esse irmão, essa irmã. Olha, você poderá fazer isso, mas dê-se um tempo. Observe se é isso mesmo que você quer. Tranquilize-se. Nós estamos aqui para dar a você todo o suporte necessário para que você possa, então, acompanhar as reuniões, para que você possa passar por esse trabalho que a Casa Espírita oferece. Venha às reuniões públicas, tome o seu passe, água fluida, observe as palestras para ver se é isso mesmo que você quer. Porque é desagradável, como nós já temos visto aí, depois de 20 anos, 30 anos na doutrina espírita, a pessoa diz: eu não me encontrei, não é isso que eu queria. É desagradável. Logicamente que a gente abre espaço, a doutrina espírita é uma doutrina de total liberdade, É verdade. mas a devida responsabilidade. É verdade. Então, nós seríamos irresponsáveis hoje, como dirigentes de casas espíritas, se nós pegássemos uma pessoa que adentrou a primeira vez com todo esse arrobo, com toda a mediunidade que ela disse já aflorada, precisando desenvolver essa mediunidade, isto é, estudar para que alcance outros patamares, e a colocássemos numa mesa mediúnica ou num trabalho mediúnico. Isso não é de bom alvitre, Yasmin. Então a pessoa tem que se harmonizar primeiro, tem que conhecer a teoria das comunicações com os espíritos, tem que estudar e se acalmar, se equilibrar, para só depois de estar bem, abrir-se a um intercâmbio mediúnico ou participar dessas reuniões, porque é algo muito sério, que nos traz uma infinita alegria, um grande bem-estar, mas quando realizado esse intercâmbio com os critérios, o equilíbrio, que só o estudo e também o trato com as nossas
as nossas dificuldades, né? Educando-as, só isso poderá garantir o equilíbrio que o médium precisa para poder estar bem nesse intercâmbio espiritual. É muito sério, muito grave, né? Aliás, é bastante interessante que a gente faça isso com muito critério, com muita tranquilidade, porque eu vejo hoje, eu faço comparações, porque nós temos que fazer essas comparações para o aperfeiçoamento da reunião mediúnica, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então, entre o médium que adentrou a casa espírita, foi trabalhado nele mesmo as suas questões, resolvida estas primeiras questões, das muitas que nós temos, ele passa a estudar a doutrina, passa a compreender o que é que se passa com ele, com um médium, muitas vezes de longo tempo, na casa espírita, e que não tem essas observações. Nós observamos essa modificação, principalmente nos mais jovens, principalmente nos médios mais jovens, que esses, desde criança, na evangelização, passando pela fase de mocidade, adentrando aos estudos na casa espírita, esses são muito tranquilos. Você lida com muita facilidade e você oferece à espiritualidade uma ferramenta melhor, né? Para que ela possa trabalhar. Ah, sem dúvida, é isso mesmo. E a gente fica pensando assim, existem vários tipos de comunicações. Existem as comunicações que se dão através da psicofonia, ou seja, os espíritos falam através do médium. Isso exige, então, que o médium tenha esse potencial específico. Às vezes, há reuniões onde há psicografia. Vamos falar um pouco dos diversos tipos de reuniões mediúnicas. Na nossa casa, nós temos a de desobsessão, que é o esclarecimento aos companheiros necessitados, que muitas vezes têm dificuldades com os frequentadores, e que os frequentadores vêm, nos pedem ajuda, nós fazemos as orações, e muito comumente vêm entidades ligadas a eles ou outras trazidas pelos benfeitores espirituais para o processo de doutrinação, que é exatamente o diálogo fraterno, né? E as bênçãos de luz que são espargidas para esses irmãos necessitados do plano espiritual, que existem de vários teores, como existem no mundo, né? Tem alguns que muitas vezes nem sabem que desencarnaram, né? Tem outros que são perseguidores daquelas pessoas porque foram maltratados por elas ou enganados em outras vidas. Existem vários tipos de espíritos, né, que são tratados nas reuniões de desobsessão, né? A grande gama de espíritos que estão desarvorados, que não alcançaram ainda uma condição melhor na espiritualidade e que necessitam de ser instruídos no mundo físico, é muito grande. Então, a casa espírita, com as suas reuniões de desobsessão, ela não somente alivia a parte do irmão encarnado, que às vezes sofre um processo de vidas passadas, um processo do seu mau comportamento, da sua não modificação moral, como também os espíritos que vêm até nós, necessitados. A espiritualidade encaminha. Como a espiritualidade fará para um espírito que desencarnou e não sabe que desencarnou? Ele ainda está totalmente voltado para as questões de ordem material. Nada melhor do que trazê-lo a uma reunião em que encarnados estão trabalhando, que ele possa usufruir um pouco daquele fluido vital daqueles encarnados, para então com eles ter conversado, falado coisas e deixá-lo ali naquele ambiente da casa espírita no aprendizado. Muitos ficam, logicamente, na casa espírita por aprendizado, outros não conseguem, mas há como você até, através dos benfeitores espirituais, reportá-lo a uma outra situação. Então, as reuniões de desobsessão, elas são ainda primordiais para as casas espíritas, porque nós não temos só os nossos obsessores, há os obsessores do espiritismo também, Nossa, e que estão aí pululando à vontade. Os temos e muitos, né? Algumas vezes vêm espíritos nas nossas reuniões de desobsessão que estão em desagrado, por exemplo, com as atividades da TV Nova Luz, porque estão multiplicando, a gente está multiplicando o cristianismo e as pessoas, alguns espíritos não gostam disso, ou porque não gostam da doutrina espírita, e nós envolvemos a todos com muito carinho, mas trazemos a eles toda aquela condição de espíritas que somos, seguidores de Jesus, que não queremos nada além do que servir e ajudar, né? Importante, então, que nós possamos até ajudar essas criaturas para nós sermos ajudados também. Porque
se eles estão na ignorância ainda, muitas vezes nós somos responsáveis por essa ignorância. São aqueles algozes que nós trazemos do nosso passado, que não tiveram a oportunidade de conviver conosco numa outra ocasião, e que agora até nos olhos, está ali, santinho, né? O que você está fazendo aí? E nós o atraímos. É verdade. E eles vêm, e a partir do momento do nosso comportamento, do nosso conhecimento, eles se sentem felizes em estar aqui e modificam até o seu tratamento. O nosso comportamento diante desses irmãos tem que ser um comportamento, além da tranquilidade, um comportamento austero para com nós mesmos, para que possamos então reeducá-los. E esse termos autoridade moral, porque a autoridade, ela só brota se você realmente estiver com aquele equilíbrio. Não quer dizer que nós sejamos perfeitos, pelo contrário, mas nós estamos reconhecidamente no desejo de nos melhorarmos. Uma ocasião, eu me lembro que nós estávamos numa reunião mediúnica e o Espírito disse assim, olha, eu vou falar tudo aquilo que você faz. Eu digo, não diga, meu irmão. Se você tem conhecimento, não faça isso não. Mas vamos para esse momento que eu estou vivenciando com você. Um momento de paz, de tranquilidade, em que eu estou recebendo da espiritualidade noções para que nós possamos conversar. E esse trato, esse papo amigável, essa condição de nós podermos nos mostrar nas nossas imperfeições ainda, mas com uma vontade muito grande de vencer, isso convence mais do que qualquer outra coisa. É mostrar ao irmão que nós não somos melhores, que nós estamos nos aperfeiçoando, mas que estamos aproveitando também a oportunidade. Isso é muito bom que nós possamos transmitir. Então essas reuniões, Yasmin, são reuniões verdadeiramente onde nós saímos recompensados porque nós aprendemos muito. E há que se tirar de cada reunião de desobsessão uma avaliação. Acredito eu que pelo menos uma vez por mês seja feita uma avaliação de como nós estamos nos inteirando, mesmo que seja uma reunião fora da reunião de desobsessão, mas a reunião com todos os médios, com os dirigentes da reunião, para que nós possamos dizer como é que nós estamos nos sentindo, o que é que ainda está nos faltando. E aí entra uma coisa muito importante, que é o tema que nós ainda vamos tocar, mas eu vou adiantar, é o estudo, Yasmin, o estudo da doutrina espírita, o conhecimento de Allan Kardec, o conhecimento das obras básicas e das obras que se chamam subsidiárias, mas já estão incorporadas no cerne da doutrina espírita, porque nos trazem muita informação. É importante isso, porque o conteúdo doutrinário é que nos vai dar segurança. Nós já vamos estar preparados para as questões e nos preparamos também para as questões da vida, do nosso dia a dia. A gente passa a ter um comportamento diferenciado na rua, no trabalho, com mais calma. Parece que brota de nós uma harmonia diferenciada. Então, esses estudos são muito terapêuticos, né? Trazem uma mudança fantástica na nossa vida. A nossa casa espírita, a gente tem por hábito colocar ela como, tanto que o nome é Grupo de Estudos Espírita Discípulos de Tiago, colocar o estudo como um frontispício da casa. Muito embora não seja somente o estudo, mas quando nós colocamos o estudo, há como finalidade dizer às pessoas, olha, você tem que estudar. Nosso irmão Herculano Pires, ele dizia, olha, a doutrina espírita é uma doutrina de livros. Se ela é uma doutrina de livros, nós temos que estudar. Não se aprende doutrina espírita simplesmente pelas palestras que nós ouvimos. São viáveis, são importantes. A nossa conversa, certamente que vai nos ajudar a melhorar, vai ajudar outros irmãos que ainda não têm essa condição a melhorar, mas é importante que eles também estudem. É importante que eles acompanhem esse desenvolvimento da humanidade com tudo aquilo que Allan Kardec nos trouxe. É necessário aprofundar, é necessário conhecer Kardec, é necessário conhecer Jesus. Isso nós só vamos adquirir através do estudo, porque as informações são ótimas. Eu gosto muito de ouvir palestras, adoro ouvir palestras, mas elas têm que servir para me ajudar a estudar, para me modificar, senão elas não servem para nada. Tudo para nos motivar a nós pegarmos os livros e estudarmos, refletirmos. Isso ajuda ao desenvolvimento de novas conexões neurais, estabelece um novo modelo de pensar. A nossa mente acaba assumindo um modelo mais de acordo com a criação do universo, com a vontade de Deus, com as leis cósmicas. Então, para que a gente se renove, a gente precisa procurar na fonte de estudo mesmo. Mas nós sabemos que o estudo apenas
Não basta. Aliás, eu queria só terminar com o tema reunião mediúnica, porque existem outros tipos de reuniões mediúnicas que não sejam só de desobsessão. Vamos falar um pouquinho? Tem as reuniões de psicografia, nós na nossa casa espírita não temos, mas existem vários tipos de reuniões mediúnicas. Um exemplo de reuniões voltadas para a psicografia eram as reuniões realizadas por Chico Xavier na Casa da Prece. Olha só. Lá, Chico Xavier fazia um verdadeiro roteiro de psicografias, bendizendo as pessoas e os espíritos que vinham ali manifestar-se, dizendo, consolando aquelas pessoas que estavam ali. Então, é muito importante também que nós tenhamos na Casa Espírita essas reuniões. Se a Casa Espírita não está afeta ainda, não há problema nenhum. Mas quando tem, são reuniões importantíssimas para orientação. As reuniões mediúnicas que são voltadas para a questão da psicografia. Mas temos ainda a reunião de estudo e desenvolvimento da mediunidade, que é o começo de tudo. Você não pode adentrar a uma reunião de desobsessão sem ter passado pelo estudo da mediunidade. Que estudo é esse? Porque é desenvolvido, Yasmin, penso eu que todos nós já viemos. Até porque tem muita gente fazendo a psicofonia sem nunca ter adentrado a uma casa espírita. Muitos fazem até psicografia de vários motivos sem nunca ter adentrado a casa espírita. Mas é necessário nortear, é necessário dar um rumo àquilo que nós estamos fazendo. Então, as reuniões de estudo e desenvolvimento da mediunidade são exatamente voltadas para isto, para dizer ao médium como é que ele tem que proceder, como é que ele tem que fazer, qual o seu comportamento diante de algumas situações, como é que ele tem que se comportar. Isso é muito importante. E você vê que, mais uma vez, o estudo abrangendo tudo. Eu até costumo dizer que todas as reuniões na Casa Espírita são de estudo e doutrinárias. E mediúnicas. Não tem jeito, né? E mediúnicas. É verdade. Porque há um acervo muito grande de conhecimentos que o médium precisa ter para ter segurança. Olha só, Kardec fala sobre as perseguições espirituais, sobre a obsessão, a desobsessão, sobre a identificação dos espíritos, as perguntas que se podem fazer, que são mais coerentes a se fazer para os espíritos, as estruturas das reuniões. São tantas coisas que nós precisamos conhecer e que realmente acabam melhorando a nossa vida lá fora, porque nós nos equilibramos e nos dão inteligência e equilíbrio para nós trabalharmos com as questões da espiritualidade. Porque a gente que nasce médium e médium ostensivo tem isso acompanhando a gente pode fingir que não tem, mas acaba tendo uma série de distúrbios, às vezes até orgânicos, porque não se dedica pelo menos uma horinha, né, para estudar esse potencial, para saber dar uma utilidade a essas energias que borbulham da gente quando nós temos essa mediunidade ostensiva, né? E aí a importância do livro dos médiuns, que deve do médium ser o seu livro de cabeceira. Que ali Kardec responde as questões mais variadas a respeito da mediunidade. E hoje nós sabemos que até aquilo que Kardec não falou, vem através de André Luiz, vem através da psicografia de Chico Xavier, quando esteve conosco, e na espiritualidade continua mandando as suas mensagens. Isso é de uma importância vital para o médium. Ele compreender o que é a sua mediunidade através do estudo do livro dos espíritos, do livro dos médiuns. Não que as outras obras não sejam importantes, mas na questão da mediunidade, não há hoje nada melhor do que saber-se um pouco do livro dos médiuns e depois aprofundar-se em seus estudos. Gente, é fantástico, porque até o livro dos médiuns vir a lume, a mediunidade era considerada por alguns um estado de loucura. Eram consideradas bruxas as médiuns e os médiuns, né? Enfim, na história da humanidade, a mediunidade foi sempre muito perseguida e aqueles que a possuíam de maneira mais ostensiva sofriam muito. Agora, nós, com a graça de Deus, temos a oportunidade de compreender. Kardec mergulhou nessa questão, fez classificações, viu os tipos de mediunidade que ele conseguiu identificar, classificou, falou sobre os tropeços, as dificuldades e os perigos na prática mediúnica, né? Então, realmente, nós temos um acervo muito grande de estudo que faz um bem imenso à nossa alma. Compreender esses potenciais que todos os seres humanos possuem, alguns de forma ostensiva, outros nem tanto. Sim, mas a importância, né,
de você ter esse aprendizado, porque qual o melhor médio? Não existe melhor ou pior médio. Existe o médio estudioso e o médio que não estuda. Essa é a única diferença, mas todos são médios. É a classificação kardeciana. Olha só, o pessoal da equipe técnica, que aliás estão sempre aí, um beijo para todos eles, eles estão avisando que acabou. Nós estamos no final do nosso programa e estão me pedindo para rogar a você as suas palavras finais. Pois não. Eu aproveitaria então, Yasmin, para falar de uma reunião importante, que é a reunião de estudo. Essa reunião de estudo ela deve começar pelas obras kardecianas e se aprofundando vagarosamente, sem pressa. Se você leu, às vezes nós observamos que fizemos reuniões em 2003, estávamos lendo o Livro dos Espíritos, e hoje em 2017 nós estamos voltando a ler e estudar o Livro dos Espíritos. E é tão gostoso. Façamos então da nossa vida um estudo em prol de nós mesmos, um estudo em prol do nosso aperfeiçoamento. E é um favor que nós estaremos fazendo à doutrina espírita. Abração, um beijão no coração de todos, que Jesus nos abençoe. Bom, Hamilton Jacinto, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que Você agradeço, veio nos trazer de uma maneira muito gostosa, lúcida e competente, tanto conhecimento, né? Nossa eterna gratidão a você. Quanto material, gente, para nós meditarmos, né? Olha, um beijo no coração de todos, até o nosso próximo programa.